Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa leitura do livro de Provérbios. Hoje falaremos sobre o capítulo 11. Temos mais 10 vídeos antes desse, então se você ainda não assistiu algum deles, ou de repente se você chegou aqui agora, não sabe o que está acontecendo, corre aqui no canal ou então na playlist na qual esse vídeo está incluso e assiste lá para você poder ter uma visão maior sobre tudo que a gente vai estar falando. Então, vamos embora para o vídeo de hoje. Nesse capítulo 11, se vocês assistiram o vídeo de ontem, vocês lembram que eu falei que a partir do 10, os capítulos do livro de Provérbios eles têm uma conformação um pouco diferente, porque são provérbios do rei Salomão, provérbios compilados ali, unidos pelo rei Salomão. Então são pequenas partículas de sabedoria, pequenas ideias dispostas em sequência que às vezes têm ou não relação uma com a outra. Às vezes uma ideia está organizada em 3 versículos, em um versículo só. Agora, algo interessante nesse capítulo 11 é que ele lembra um pouquinho o que a gente vinha vendo anteriormente, que era um capítulo com um tema central, um tema principal naquele capítulo como um todo, né? Os versículos como um todo se comunicando. E o que a gente observa no 11 é muito parecido com isso. Apesar de serem citações um pouco separadas, elas se comunicam e giram em torno de um mesmo tema, que é a honestidade. Se liga só no primeiro versículo desse capítulo, logo de cara o autor já chega assim: o Senhor detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. O que ele quer dizer aqui é que Deus detesta as pessoas que agem de maneira desonesta. Você falar em uma balança desonesta faz ainda mais sentido se você for pensar nos tempos bíblicos e pensar que as mercadorias, os produtos eram, em grande parte, trocados por outros objetos. Você tinha moedas, você tinha um dinheiro em si, mas existia um pouco de escâmbio, existia um pouco dessa equiparação, né? Ah, você quer comprar 2 desse animal, então você tem que me dar 1 daquele outro animal, ou então você quer uma especiaria tal, você tem que pagar o preço de 3 de alguma outra coisa, e por aí vai. Existia essa troca. Consequentemente, muitos dos produtos vendidos em um mercado, em uma feira, eram vendidos por peso, eram valorizados de acordo com o seu peso. Então, quando um comerciante adulterava uma balança, ele colocava um lado propositalmente mais pesado ou mais leve, ele estava alterando o preço das coisas, né? Como se ele fosse mudar essa etiqueta de preço lá, sendo que no caso era de acordo com o peso. Hoje em dia também é um pouco assim, dependendo do tipo de produto que você vai comprar, depende de uma balança. Mas naquela época isso era ainda mais significativo para alguém que lia um texto como esse. Então, para termos práticos, o que esse versículo significa, o que esse capítulo vai falar na sua maior porção, é contra as pessoas que agem de má fé, as pessoas que agem de maneira ilegal ou de maneira desonesta nos seus negócios, na venda de alguma coisa e por aí vai, em acordos, pessoas que dão golpes, que sonegam e por aí vai. Agora, o legal é que a honestidade aqui não se limita a transações financeiras somente, inclui, mas não se limita a. Na verdade, ela se refere a todas as áreas da nossa vida. E se eu tivesse que começar essa nossa reflexão de hoje com uma pergunta, ela seria: qual é o valor da honestidade? Infelizmente, a gente vive em uma realidade em que a honestidade não tem tanto valor assim. Em alguns casos, não vou nem dizer na maioria, mas em alguns casos, ela não é valorizada como deveria. A gente é acostumado com aquela ideia de dar um jeitinho para as coisas funcionarem para você. Sempre tem que ter um caminho alternativo, você não precisa sempre seguir as regras, você pode dar o seu jeito, ser esperto e conseguir uma vantagem em cima daquilo. Tem gente que, inclusive, é criado num ambiente assim, eles são incentivados a esse comportamento de, vamos colocar assim, querer levar vantagem. E muitas dessas pessoas crescem e levam esse comportamento para a vida adulta. Isso passa a ser um traço do seu estilo de vida, se torna algo inerente ao seu caráter. Agora,
Se tem uma coisa com relação à qual esse capítulo é bem claro, enfático e às vezes até repetitivo, é contra a ganância. Dá só uma olhada nesses versículos que são bem específicos. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Provérbios 11:3. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. Provérbios 11:15. E observa só esse versículo agora que fala com todas as letras contra a ganância. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Provérbios 11:6. Esse sentimento de poder que às vezes o ganancioso ou o orgulhoso, vaidoso, enfim, é acometido quando ele conquista alguma coisa pelos seus métodos espertos, digamos assim, não passa de uma verdadeira armadilha do diabo para distraí-lo e fazer com que ele cave a sua própria ruína. E assim, a gente não tem que ir tão longe para encontrar esses exemplos. Eu não estou falando só de pessoas ricas, pessoas poderosas que chegaram aos seus status por meios desonestos. Às vezes tem gente que vive uma vida miserável, mas ele meio que abraçou aquilo ali pra ele, abraçou, eu sou assim, eu fui criado assim e eu só sei brincar dessa maneira, eu só sei querer levar vantagem, e é meio que o único escape que ele tem para pensar que vai conseguir mudar a sua condição desfavorável, quando na verdade é exatamente o contrário, ele está se afundando mais ainda na miséria. É muito comum a gente ser até sugerido indiretamente, ou nem tão indiretamente assim, a agir dessa maneira. Será que você nunca ouviu alguém falando, vai deixar ele levar vantagem sobre você? E tem que pagar na mesma moeda, isso não vai ficar barato não, tem que correr atrás, e por aí vai. São expressões que às vezes a gente fala, mas se você parar para pensar, são um pouco complicadas, que carregam muito desse sentimento que não é saudável. E se você, por acaso, identifica um pouquinho disso no seu comportamento, peça a Deus para que Ele te liberte, Ele te livre, e você não precise mais viver sob esse jugo, porque, como a gente viu, esse caminho é mau e leva à ruína. Se, por um lado, o mundo alimenta esse sentimento de ganância, de orgulho, Jesus nos ensina um caminho muito melhor. Observa só nas suas palavras. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mateus 11:19. Qual caminho você prefere seguir? O da ganância e do orgulho ou o da mansidão e o da humildade? Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 11:2. E mais uma vez, olha aí essa nossa tão falada sabedoria marcando presença. E observa do lado de quem que ela está, nesse versículo que a gente leu agora. Agora, para a gente se encaminhar para a conclusão, eu queria te mostrar o versículo que mais me chamou a atenção de todos esses que a gente falou. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Provérbios 11:4. A gente sabe que todo o nosso sucesso ele é passageiro. A gente falou muito sobre isso quando a gente abordou o capítulo 10, vídeo de ontem. Inclusive, se você não viu, vai lá ver agora, porque vai abrir a sua mente, vai fazer tudo muito mais sentido. Agora, um ponto que a gente tem que deixar bem claro para a gente não se confundir é que a gente está falando aqui contra orgulho, contra a ganância, contra a desonestidade, mas isso não significa que a simples humildade por si só já é o suficiente para garantir a nossa salvação. A Bíblia fala claramente que não são as nossas boas obras que vão nos justificar perante Deus. Não é só você ser bonzinho, você ser santo, falando em oposição a essas coisas que a gente abordou antes, que isso significa que você vai entrar no reino de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 a 24. A salvação vem pela graça.
por meio da redenção, da justificação que há no sangue de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, dos versos 16 ao 24, a Bíblia narra a história de um homem rico, um jovem rico, que seguia o caminho certo até. Ele seguia os mandamentos de Deus, ele os obedecia desde que era pequeno. Um dia ele se encontra com Jesus e pergunta: Mestre, o que eu tenho que fazer para ser bom? E até tem aquela célebre resposta de Jesus: por que chamas bom? Só há um que é bom, que é o Pai no céu. Mas isso aí depois você vai ler e vai entender melhor. O ponto é, Jesus diz para ele: você tem que seguir os mandamentos. E ele fala: Mestre, eu já sigo, desde pequenininho. Então Jesus fala: pô, show de bola. Agora você vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Então você volta e me segue. E aí com isso, o jovem rico não ficou muito satisfeito. Afinal de contas, ele tinha muitas riquezas, muitos bens, e o seu coração ainda estava relacionado naquilo dali, ainda estava amarrado naquelas coisas que ele possuía. Aquele jovem já tinha uma conduta santa, ele não tinha esses erros que a gente falava, que ele era rico, mas ele não era orgulhoso, ganancioso, ele não agia de maneira desonesta. Só que o seu coração estava concentrado nas coisas erradas. Ele não estava disposto a abrir mão dos seus bens mais preciosos para seguir a Jesus. E eu quero concluir com a seguinte reflexão: Deus quer ter o primeiro lugar na sua vida. Ele pode te pedir para abrir mão de riquezas, ou pode te pedir para abrir mão de outras coisas que estejam ocupando o primeiro lugar no seu coração. Pode ser que seja um pecado, que seja um relacionamento, uma posição, enfim, isso aí cada um, só Deus pode mostrar ao coração de cada um. Agora, tudo aquilo que se enquadre como um ídolo na sua vida, e a gente explicou muito bem o que são esses ídolos que a gente cria para a nossa vida lá no vídeo do capítulo 5. Tudo aquilo que for um ídolo na sua vida precisa ser extirpado, precisa ser colocado no seu lugar. Porque às vezes não é nem uma coisa errada em si, mas se ela toma tanto o seu coração, ela tem que ser diminuída para que o Senhor cresça na sua vida. Então, vamos praticar aquilo que a gente falou também outro dia, como o salmista ora no Salmo 139, versículos 23 e 24, sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então vamos pedir: Senhor, nos sonda, vê se na gente tem algum orgulho, alguma ganância, algum traço de desonestidade que a gente está habituado a fazer, mas não te agrada, ou qualquer outro caminho errado que estejamos trilhando, e nos mostra qual é o caminho certo, para que a gente possa agradar a Deus e já viver o reino dos céus aqui na terra. Que Deus te abençoe. Pessoal, então por hoje é isso. Falamos sobre o capítulo 11, falamos contra a desonestidade, contra a ganância, o orgulho e colocando, obviamente, o mais importante, que o que nos salva é entregar a nossa vida para Cristo. Então, se você ainda não fez essa decisão, ainda não entregou a sua vida para Cristo e tem dificuldade, às vezes, de vencer essas coisas que são erradas, olha, eu vou te dizer, o caminho certo para você vencer é justamente entregando a sua vida a Deus. Quando a gente dá o nosso coração para Ele e deixa Ele tomar conta da gente, Ele muda tudo que está dentro da gente e, aos poucos, a gente vai melhorando os nossos hábitos, até que aquelas velhas práticas não façam mais nenhum sentido para a gente, pois a gente tem o temor de Deus no coração, que nos impede, que nos alerta antes de pecarmos. Então eu vou fazer uma oração agora, rapidamente, por você, na verdade por todos nós, para que entreguemos a cada dia o nosso coração para Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Pai, obrigado porque a Tua palavra nos ensina e nos mostra o caminho certo que nós devemos seguir. Senhor, como o salmista orou, sonda o nosso coração, meu Pai, veja se em nossa conduta existe algo que te ofende e nos guia pelo Teu caminho, nos guia pelo caminho da sabedoria, nos guia pelo caminho daqueles que aceitam a repreensão, daqueles que se deixam ser aperfeiçoados por Ti, meu Pai. E vem habitar no nosso coração, toma conta de cada canto que a gente ainda não tenha liberado para o Senhor, que a gente ainda não tenha entregue diante do Seu altar,
e faça morada na gente e muda a nossa vida, muda os nossos hábitos errados e as nossas prioridades sejam todas secundárias ao Senhor, que ocupe o nosso primeiro lugar no nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então é isso, pessoal. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Não deixa de dar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo para todo mundo, para a gente disseminar a palavra do Senhor. Fica na paz.